Lavínia, que estava confirmada por esse painel, teve um contratempo e não conseguirá estar conosco neste painel. Todavia, continuamos com o painel, porque também tínhamos o doutor Luiz Eduardo, que está conosco neste momento. Doutor Luiz Eduardo Dias Cardoso é advogado, doutorando, mestre e bacharel em Direito pela UFSC, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela BDConst, membro da Comissão de Direito Penal da OAB de Santa Catarina, coautor do livro Novos Instrumentos de Prevenção e Enfrentamento à Delinquência Econômica, Compliance, Perda Largada e Whistleblowing, e também é colunista do blog Consultor Penal, assim como eu. Boa noite, Luiz. A palavra está com você. Boa noite, Rodolfo, tudo bem? Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pela confiança que me é depositada pela Acrimesc, a nossa Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina. Muito me honra ocupar o painel final desse primeiro seminário catarinense de Direito Penal Econômico, que certamente é apenas o primeiro de muitos. Esperamos que várias outras edições desse evento se repitam ainda nos anos seguintes. A gente está realizando essa primeira edição num panorama bastante peculiar, certamente lembraremos dessa primeira edição do nosso evento por bastante tempo, e ainda que não possamos ter a proximidade física que geralmente caracteriza esse tipo de evento, a gente tem conseguido realizar um evento bastante interessante e que hoje, então, a gente fechará nesse painel tratando a respeito de tendências político-criminais do direito penal econômico contemporâneo. Eu agradeço também ao Rodolfo, que fez uma breve introdução a respeito de mim. Como o Rodolfo disse, eu sou professor de Direito Penal na UFSC, sou doutorando em Direito também na UFSC, além de advogado. E para a gente tratar nesse painel de encerramento, eu selecionei dentro dessas várias tendências político-criminais do nosso direito penal econômico contemporâneo, uma delas que eu considero bastante relevante, que particularmente é a minha menina dos olhos, que eu tenho estudado bastante nos últimos anos, e que é o tema da minha tese de doutorado que está em confecção agora, que é o que eu chamo de patrimonialização do direito e do processo penal. Então, o que é isso, de onde isso vem, para onde isso vai, é o que a gente vai tratar nesse painel de encerramento do primeiro seminário de Direito Penal Econômico da Acrimesc. Eu vou dividir a minha fala, que vai ter mais ou menos uns 40, 45 minutos, em 4 etapas. Então, a gente vai falar sobre origem, tendências, efeitos e caminhos disso que eu chamo de patrimonialização do direito e do processo penal. Então, a gente vai falar basicamente entre passado, presente e futuro desse fenômeno sobre o qual nós discorreremos hoje. Sobre patrimonialização, então, para dar um conceito, digamos, claro que não é um fenômeno tão preciso, é algo muito fluido e muitas vezes incerto, mas a patrimonialização representa uma virada, um olhar diferente do direito penal e do processo penal para a questão financeira, para a questão monetária. Então, a gente tem nos últimos anos, principalmente a partir do século XXI, uma atenção maior do processo do direito penal à questão financeira dos réus, dos acusados, dos investigados, indiciados, enfim. Então, tanto no processo por meio de medidas cautelares, quanto no direito penal por meio de penas, efeitos secundários de condenação, a gente tem cada vez esse fenômeno financeiro adentrando mais no nosso direito e no nosso processo penal. Claro que isso vem pela via legislativa, dado que o direito penal brasileiro opera a partir do princípio da legalidade, mas é interessante a gente observar, nessa primeira parte da nossa fala, sobre a origem da patrimonialização em termos não apenas legislativos, mas também político-criminais. É claro que aqui a gente poderia retroceder lá, Código de Hammurabi, direito romano, direito medieval e tal, mas vamos buscar a origem num marco um pouco mais recente. Pelo menos aqui no Brasil, esse fenômeno da patrimonialização tem origem, sobretudo, na nossa Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613, de 1998. Essa lei de lavagem de dinheiro, ela é meio que fruto de um zeitgeist, um espírito do tempo que existiu mundo afora, sobretudo no final do século XX, no que diz respeito à criminalização da lavagem de dinheiro, né? Então, é uma prática que foi criminalizada, sobretudo a partir do final da década de 80, nos Estados Unidos, depois em vários outros países, e que chega aqui no Brasil, então, em 1998. A nossa legislação de lavagem de dinheiro é uma lei de segunda geração, né? As leis de lavagem de dinheiro, elas são tradicionalmente divididas em 3 gerações.
Na primeira geração, a gente tem a lavagem sendo antecedida apenas por crimes de tráfico de drogas e de financiamento de terrorismo. Quando surgiram as primeiras legislações de lavagem de dinheiro, como eu falei, sobretudo nos Estados Unidos da América, a lavagem ela estava estritamente vinculada, sobretudo, com o tráfico de drogas, né? Então, a repressão à lavagem de dinheiro ela estava instrumentalmente ligada à repressão ao tráfico de drogas. E um exemplo bastante emblemático a respeito disso é a Convenção de Viena, de 1988, que diz respeito exatamente à repressão ao tráfico de drogas. Então, a Convenção de Viena fala sobre o tráfico de drogas, fala sobre o financiamento do terrorismo, fala sobre lavagem de dinheiro, e ela também introduz uma preocupação inicial, ainda bem incipiente, a respeito dessa faceta patrimonial do direito e do processo penal, né? Então, a Convenção de Viena introduz pela primeira vez, de uma forma mais significativa, alguns instrumentos de confisco patrimonial, que representam uma evolução, que tem uma faceta muito mais abrangente do que aqueles instrumentos de confisco que tradicionalmente eram consagrados pelas legislações criminais mundo afora. Aqui no Brasil, a gente tem o confisco clássico, ou a perda clássica, no artigo 91, inciso 2, a linha B, que determina basicamente que se deve decretar na sentença penal condenatória o confisco de todo produto e proveito do crime pelo qual o agente é condenado. Então, essa é a modalidade clássica de confisco, e a partir da Convenção de Viena, o confisco e todos os instrumentos patrimoniais do direito e do processo penal foram tomando uma dimensão muito maior. Então, como eu falei, o Brasil entrou na criminalização da lavagem de dinheiro já na segunda geração, porque a nossa Lei 9.613, na sua redação original, ela tinha um rol de crimes antecedentes que era taxativo. Então, apenas aqueles crimes expressamente mencionados pela Lei 9.613 poderiam anteceder a lavagem de dinheiro. Nesse rol estavam, sobretudo, crimes mais graves, né? Crimes contra a administração pública, tráfico de drogas, crimes contra a administração estrangeira, que foram depois incluídos, crimes de organização criminosa, que suscitaram uma certa divergência doutrinária e jurisprudencial, porque na época o crime de organização criminosa ainda não estava tipificado na nossa legislação. E além dessas duas gerações, a primeira apenas com tráfico de drogas e o financiamento do terrorismo, e a segunda com um rol de crimes antecedentes taxativo, a gente tem uma terceira geração, que é a geração na qual o Brasil está agora, porque não há mais um rol de crimes antecedentes e, portanto, todas as infrações penais, desde que gerem um produto financeiro, podem anteceder o crime de lavagem de dinheiro. E por que eu estou falando bastante sobre lavagem? Eu sei que esse tema foi objeto da exposição do professor Guilherme Lucchesi, já na segunda palestra da tarde, porque a criminalização da lavagem de dinheiro é um marco muito importante nesse fenômeno que a gente está tratando hoje aqui, de patrimonialização do direito e do processo penal. E a Convenção de Viena, como eu falei, ela é um marco também muito importante, porque além de ela expandir os limites tradicionais dos instrumentos de confisco, ela introduz um mecanismo bastante peculiar e bastante novo à época, mas hoje já bastante difundido, que é a inversão do ônus da prova no confisco. Então, o que a Convenção de Viena diz em determinado dispositivo legal é o seguinte: olha, os países signatários dessa convenção, e o Brasil é um país signatário da Convenção de Viena, os países signatários podem introduzir instrumentos de confisco que operem a partir da inversão do ônus da prova, ou seja, instrumentos de confisco que imponham ao réu, ao acusado, ao condenado, que imponham a essa pessoa o dever de comprovar a licitude dos seus próprios bens. Então, o sujeito, quando condenado, tem que ele próprio comprovar que os bens que ele detém são lícitos, né? Então, a gente já tem aí um primeiro passo nessa patrimonialização do direito e do processo penal. Em termos político-criminais, a patrimonialização ela decorre sobretudo de um enfrentamento internacional, aquilo que se chama de macrocriminalidade econômica internacional. Então, são sobretudo os fenômenos de tráfico de drogas, de pessoas, de armas, de outros bens. E esses fenômenos de tráfico, eles não são bem enfrentados com os instrumentos tradicionais da justiça penal, né? Então, prisão, desde prisão cautelar, prisão, pena mesmo, e os fenômenos tradicionais, eles não fazem frente a esses, os instrumentos tradicionais não fazem frente a esse novo fenômeno delitivo do final do século XX, começo do século XXI. Então, os países, as organizações internacionais, ONU, GAFI, OCDE,
começaram a se dar conta de que o enfrentamento a essa nova delinquência, essa delinquência mais organizada, mais provida de recursos financeiros, que esse enfrentamento deveria se dar exatamente pelo aspecto financeiro das organizações criminosas. Então se percebeu que o calcanhar de Aquiles dessas organizações criminosas é exatamente o bolso delas, o dinheiro, portanto. Porque, muito embora se prenda, às vezes, determinado líder da organização criminosa ou algum sujeito que opera de forma muito significativa dentro de uma organização, desde um funcionário público, um traficante, um líder de organização, essas pessoas, a despeito de sua relevância dentro das organizações, elas são fungíveis, ou seja, elas são facilmente substituíveis. Então, ainda que a prisão de determinado sujeito possa significar algo negativo para essas organizações criminosas, um contratempo, essa pessoa inevitavelmente vai ser substituída e outro sujeito, portanto, vai entrar no lugar e a engrenagem da organização criminosa vai continuar a girar. Por outro lado, a partir do momento em que as agências estatais, tanto nacionais quanto internacionais, logram confiscar o dinheiro dessas organizações criminosas, aí sim elas sentem um desfalque importante que pode, aí sim, determinar uma interrupção nesse ciclo de retroalimentação da criminalidade. É o que se chama lá em Portugal de criminalidade reditícia, ou seja, a criminalidade que sustenta a si própria num fenômeno cíclico, um ciclo vicioso que, se não for interrompido por meio de confisco, de busca e apreensão, de medidas cautelares reais, esse fenômeno vai continuar e vai se agravar cada vez mais. Então, esses instrumentos confiscatórios, esses instrumentos patrimoniais, eles vieram exatamente com o objetivo de promover uma nova estratégia de enfrentamento à delinquência, tanto na Europa e também principalmente nos Estados Unidos. E de uns tempos para cá, essas estratégias têm sido espraiadas mundo afora. Então, isso tem chegado aqui no Brasil, como eu falei, chegou pela primeira vez de modo mais significativo com a lei de lavagem de dinheiro, mas desde então, várias outras reformas legislativas que tocaram no nosso ordenamento jurídico penal promoveram mudanças significativas no que toca tanto ao processo penal quanto ao nosso direito penal. Então, a gente fecha aqui de uma maneira bem breve esse primeiro momento da minha apresentação, que diz respeito à origem do fenômeno de patrimonialização do direito e do processo penal. Como eu falei, é uma origem dupla, legislativa e político-criminal. A gente passa, então, para o segundo momento, em que eu trato das tendências recentes em matéria legislativa aqui no Brasil. Como eu falei, a lei, o marco legislativo mais importante no que toca à patrimonialização é a lei de lavagem de dinheiro, né? É claro que ela é um pouco paradoxal nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que ela inaugura uma série de estratégias patrimoniais no combate à delinquência, ela ainda investe de maneira bem pesada em pena privativa de liberdade, né? Na nossa lei de lavagem de dinheiro, a lavagem é punida com uma pena de 3 a 10 anos de reclusão. Então, a pena máxima da lavagem é bastante elevada. E ainda há causas a majorantes, enfim. Então, é uma pena privativa de liberdade que é bastante significativa. Portanto, existe esse movimento um tanto paradoxal, né, de uma dicotomia, porque de um lado a lei de lavagem investe mais nesses instrumentos patrimoniais e de outro lado ela continua investindo de maneira bem pesada em penas privativas de liberdade. Mas isso, apesar de parecer um paradoxo, é um paradoxo que desde então tem permeado a nossa justiça criminal, porque até quem acompanhou a palestra da professora Flávia Hall não vai me deixar mentir, ela falou exatamente isso, que esses fenômenos de patrimonialização, eles não ocorrem a despeito da pena de prisão, eles ocorrem junto com as penas privativas de liberdade. Então, é um caminho duplo que agora está sendo traçado, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, essa pena privativa de liberdade, que sempre esteve no cerne do nosso sistema penal, e agora vem sendo acrescentada a ela todos esses instrumentos patrimoniais de direito e de processo penal, né? Então, a lei de lavagem de dinheiro, ela incorpora na nossa justiça criminal essa faceta patrimonial sem deixar de lado a pena privativa de liberdade. Mas é claro que justamente em razão de a lavagem de dinheiro ser a lavagem de dinheiro, ou seja, por ela envolver por excelência um aspecto financeiro da delinquência, ela traz algumas complexidades, algumas perplexidades e, sobretudo, dificuldades para nós, aplicadores do direito, juízes, promotores, advogados,
algumas exigências adicionais que não faziam parte antes do nosso sistema penal. Então, em relação a denúncias por lavagem de dinheiro, a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de justa causa duplicada, né? Porque o Ministério Público tem que demonstrar não apenas a prática da lavagem de dinheiro, mas também do crime antecedente. Na lavagem de dinheiro, a gente também tem a questão do money trail, ou seja, o caminho do dinheiro. O Ministério Público, ele não tem que meramente dizer, olha, foi cometido um crime lá atrás e agora aqui a gente tem uma aquisição de um bem, um depósito no exterior, um depósito em nome de um terceiro. Ele tem que traçar exatamente o caminho do dinheiro. Então, de onde o dinheiro saiu e para onde o dinheiro foi. O próprio tipo objetivo da lei de lavagem de dinheiro, do crime de lavagem de dinheiro, no artigo 1º da lei 9.613, ele traz uma certa dificuldade, porque não se trata meramente do ocultar e dissimular que está lá no caput do artigo 1º. É necessário mais, porque é necessário que essa ocultação e essa dissimulação elas sejam promovidas com o objetivo de reinserir os ativos com origem ilícita na economia formal. Então, não se trata meramente de uma análise fria daqueles verbos nucleares do tipo, porque essa análise tem que integrar também o aspecto econômico da lavagem de dinheiro. Como eu falei, a lavagem de dinheiro ela traz uma série de dificuldades para o nosso ordenamento jurídico penal, e uma prova disso, uma prova bastante recente, duas provas, melhor dizendo. A primeira delas é que foi recentemente constituída, acho que coisa de alguns poucos meses, 2, talvez 3 meses, já no meio da pandemia, foi constituída uma comissão de juristas para estudos que promoverão, que suscitarão a elaboração de um projeto de lei para a reforma da lei de lavagem de dinheiro. Então, todas aquelas pontas soltas que ainda existem na lei 9.613, e são muitas, todas essas pontas soltas vão ser analisadas por essa comissão de juristas, que tem uma composição impecável, juristas de muito renome, sobretudo de muito conhecimento a respeito da lavagem de dinheiro. Esses profissionais, esses estudiosos de várias instituições, estão promovendo atualmente estudos exatamente com o objetivo de reformar a lei de lavagem de dinheiro. E outro exemplo de dificuldade que a lei de lavagem de dinheiro nos traz, esse bastante recente também, acho que é de sexta ou quinta-feira da semana passada, foi um julgamento em que o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 17D da lei de lavagem de dinheiro. E o que diz esse artigo? Ele diz que o servidor público indiciado pela prática de lavagem de dinheiro, tem que ser afastado de suas funções, o que é algo bastante peculiar, porque o dispositivo condiciona o retorno desse servidor público às suas funções a uma autorização judicial. Então, vejam que é uma medida automática, né, uma presunção que a lei já faz, olha, o sujeito foi indiciado lá pela autoridade policial, ele automaticamente tem que sair das suas funções, até que o juiz autorize a volta desse servidor público para o exercício do seu cargo. Então, é uma inversão da presunção de inocência, e aí, a meu juízo, o STF acertadamente observou que esse dispositivo, o artigo 17D da Lei 9.613, é inconstitucional. Então, o primeiro momento de tendências legislativas no que toca à patrimonialização no nosso direito penal e processual penal brasileiro é a Lei 9.613. Mas a gente também tem um segundo momento muito importante, que é o ano de 2012. Foi um ano no qual foram introduzidos alguns dispositivos na lei penal e processual penal brasileira que promoveram uma expansão dos mecanismos patrimoniais que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Então, em primeiro lugar, foi introduzida na lei de lavagem de dinheiro a alienação antecipada de bens. Então, é um instrumento também bastante novo, como eu falei, de 2012, que permite que as autoridades, a autoridade policial, o Ministério Público e, sobretudo, o Judiciário, promovam a alienação antecipada de bens que tenham sido confiscados no seio de um processo por lavagem de dinheiro. Então, o interessante é que essa alteração que foi inicialmente introduzida na Lei 9.613, depois ela foi transposta para o Código de Processo Penal. Então, aquela alienação antecipada, que inicialmente estava restrita só à lavagem de dinheiro, agora ela está prevista no CPP para todos os crimes, né? Então, é mais uma prova dessa expansão dos mecanismos patrimoniais no nosso processo penal. Isso ocorreu não apenas no processo penal, mas também no direito penal. Se a gente for verificar no Código Penal, o artigo 91, parágrafos 1º e 2º, na realidade,
eles tratam da perda por equivalente. E o que é a perda por equivalente? Eu falei para vocês antes sobre a perda clássica, aquela que está no artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. Essa perda clássica, ela diz respeito ao produto e ao proveito do crime pelo qual o agente é condenado. Então, vejam, se o agente é condenado, por exemplo, pelo furto de um celular ou pelo roubo de um celular, é somente esse celular que pode ser confiscado do sujeito. A perda equivalente, por equivalente, ela vem introduzir uma possibilidade mais ampla no nosso sistema penal, porque ela diz o seguinte: olha, tudo bem, o sujeito furtou esse celular ou roubou, a gente tem que decretar o confisco desse celular. Mas e se o sujeito já vendeu o celular? Se ele já levou adiante, ou se o celular já perdeu seu valor, já foi destruído, a gente não necessariamente tem que promover o confisco do bem, então do produto e do proveito, mas é possível promover também o confisco de valores equivalentes. Então, por exemplo, em relação ao celular, poderia promover o confisco de um valor financeiro que fosse equivalente ao valor do bem. Mesma coisa para tráfico de drogas, para corrupção ativa e passiva, enfim, para todos os crimes existe hoje, desde 2012, essa previsão da perda por equivalente. Isso é muito importante porque a previsão da perda por equivalente, ela implica um abandono da referibilidade. E o que é a referibilidade? É exatamente essa relação que deve existir entre o bem que vai ser confiscado e o crime. Então vejam que aqui, a partir da perda por equivalente, não é necessário mais que o bem que vai ser confiscado esteja vinculado ao crime que suscitou a condenação, ao crime que levou à condenação do agente. Então, houve o abandono da referibilidade, ou seja, dessa relação entre bem confiscado e crime pelo qual houve uma condenação, e isso, mais uma vez, é uma prova bastante significativa da expansão dos instrumentos patrimoniais do nosso sistema penal. Da mesma forma, também em 2012, houve uma modificação da disciplina das nossas medidas cautelares reais no Código de Processo Penal. Então, arresto, sequestro, hipoteca, busca e apreensão, todas essas medidas tiveram uma modificação em sua regulamentação, mas, a despeito dessa modificação, a disciplina legal desses instrumentos ainda é muito débil, ainda é muito repleta de lacunas. Então, são várias lacunas, várias dúvidas que são suscitadas por essa disciplina legal débil, que muitas vezes não permitem ao legislador, ao intérprete da lei penal, entender de fato o que é para fazer no caso concreto. Então, o maior exemplo da dúvida suscitada pelas medidas cautelares reais diz respeito às hipóteses recursais. Porque, vejam, o sujeito lá no começo do processo, ainda na fase investigatória, tem o seu dinheiro apreendido, o dinheiro que estava nas contas bancárias, que estava investido, que estava no exterior, etc. e tal. Esse dinheiro é apreendido. Pode ser um sequestro, por exemplo. A lei penal não é clara a respeito do recurso que deve ser interposto contra a decisão que decreta esse confisco. Então, muitas vezes se utilizam embargos de terceiros, apelação criminal, mandado de segurança. Aqui eu não tenho certeza sobre qual é o instrumento correto a ser utilizado, porque a única certeza que a gente tem é que ninguém tem certeza. A única certeza que a gente tem em relação a essa questão é a dúvida. Então, é uma disciplina legal, como eu falei, bastante vaga ainda. Tem um trabalho muito interessante, a dissertação de mestrado da professora Marta Saad, lá da USP, a Universidade de São Paulo, que trata exatamente a respeito das medidas cautelares reais, e desde aquela época, uma dissertação lá de 2007, 2008, a professora Marta Saad aponta essas deficiências do Código de Processo Penal no que diz respeito às medidas cautelares reais. E são deficiências que desde então não foram sanadas, né? A nossa legislação, a nossa disciplina legislativa continua bastante débil, e isso é algo que a gente vai apontar mais adiante na exposição, é algo que tem que ser sanado pelo legislador se deseja um instrumento, um microsistema patrimonial dentro do processo penal que seja efetivo, que seja eficiente. Então, isso, sem dúvida, é algo a ser remediado dentro da nossa legislação processual penal. Outro marco legislativo bastante importante, e aqui tratando não de lei em sentido estrito, são as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário. Eu já mencionei a Convenção de Viena, lá de 1988, que trata a respeito do tráfico de drogas, sobretudo. Mas existem outras duas convenções internacionais, também da ONU, das quais o Brasil é signatário, que são as convenções de Palermo, a respeito do crime organizado, e de Mérida, a respeito da corrupção.
Essas duas convenções internacionais, a exemplo da Convenção de Viena, também tratam de instrumentos de confisco e também dão aos países signatários essa possibilidade de inverter o ônus da prova nos instrumentos de confisco. Então, essas três convenções, Viena, Palermo e Mérida, elas dizem para os países signatários: olha, Brasil, tu signatário dessas convenções, você tem a possibilidade de instituir na sua legislação penal instrumentos de confisco que sejam operacionalizados a partir da inversão do ônus da prova. Agora, uma questão importante: essas convenções internacionais, elas impõem aos países signatários que promovam essa inversão do ônus da prova? Não, de forma alguma. Elas facultam, e elas ainda fazem uma ressalva. Elas dizem que os países devem adotar essa inversão do ônus da prova desde que isso seja compatível com a ordem jurídico-constitucional. Então, isso é algo bastante importante para guardar, sobretudo agora no momento em que o Brasil incorpora ao seu Código Penal a perda alargada. Então, a gente chega aqui ao nosso quarto momento legislativo importante aqui no Brasil, no que toca às tendências de patrimonialização no direito e no processo penal. Então, lembre-se, a gente falou de lavagem de dinheiro, a gente falou das leis de 2012, falamos das convenções internacionais, e a gente chega agora, em quarto lugar, à lei anticrime. E por que a lei anticrime? Porque a lei anticrime introduziu no Código Penal o artigo 91A, que trata da perda alargada. E o que é a perda alargada? O nome já é bem intuitivo, né? Consiste em um alargamento dos instrumentos de confisco já legislados, já disciplinados pelo nosso Código Penal. Então, a perda alargada, ela permite que se decrete o confisco de toda a parcela do patrimônio do agente condenado por uma prática delitiva que seja incompatível com seus rendimentos lícitos. Então, pensem, por exemplo, num traficante de drogas que tem uma renda declarada ali de R$ 2.000 mensais, portanto, uma renda de R$ 24.000 anuais, e a despeito dessa renda declarada de R$ 24.000 anuais, ele tem um patrimônio bastante grande, tem lancha, tem móveis, tem veículo, tem carros, avião, helicóptero, etc. Então, ele tem um patrimônio bastante grande e esse patrimônio pode estar em nome dele ou de terceiros. E aí o agente é condenado, esse traficante, é condenado pela prática de um delito de tráfico de drogas. E por esse delito de tráfico de drogas, o proveito desse delito, vamos supor, seria de apenas R$ 100.000, tá? Agora, com a perda alargada, o Poder Judiciário ele não mais está limitado a decretar o confisco apenas do produto do proveito, do produto ou do proveito do crime que levou à condenação. Agora, o Poder Judiciário pode fazer, a requerimento do Ministério Público, uma comparação entre o patrimônio que o sujeito efetivamente detém em seu nome e os seus rendimentos lícitos. E aí, se houver uma incompatibilidade entre o patrimônio que o sujeito detém e os rendimentos lícitos dele, o Poder Judiciário pode decretar o confisco de toda a parcela incongruente desse patrimônio. Então, como se pode perceber, é um instrumento que expande muito as fronteiras dos nossos instrumentos confiscatórios, ele expande muito o tamanho do confisco dentro do nosso sistema penal. É um instrumento que ainda não foi bem absorvido pela nossa doutrina e pela jurisprudência, sobretudo porque, claro, ele só vai se aplicar para crimes cometidos após a entrada em vigor da lei anticrime, né? Então, depois de 23 de janeiro de 2020, mas eu tenho um sincero prognóstico, assim, no sentido de que a perda alargada ela pode promover uma mudança paradigmática bastante significativa no nosso sistema penal, sobretudo se as agências estatais, polícia, Ministério Público, passarem a dar uma relevância maior para a faceta patrimonial do processo e do direito penal. E não estou aqui fazendo necessariamente um juízo de valor sobre isso ser bom ou ruim. Estou tentando fazer um prognóstico fático no sentido de o que vai acontecer com o nosso sistema penal, né? Então, me parece que se Ministério Público e Polícia, Poder Judiciário, levarem a cabo esses novos dispositivos, sobretudo no que toca à perda alargada, vai haver uma intensificação desse fenômeno de patrimonialização do direito e do processo penal. É importante dizer, a despeito de eu ter mencionado a perda alargada no Código Penal, que ela foi incorporada também à Lei de Drogas, né, o artigo 63F da Lei de Drogas. Para quem for analisar, o processo de incorporação da perda alargada na Lei de Drogas é bastante peculiar, porque ele tem origem em uma medida provisória editada pelo governo federal no ano passado, em 2019,
E aí a perda alargada foi introduzida nessa medida provisória por meio de uma emenda aditiva que foi acrescida lá na Câmara dos Deputados. Foi um processo legislativo bem expedito, bem rápido, portanto, e não houve um debate a respeito disso, e é algo bem peculiar, assim, para quem quiser analisar isso, eu acho que vale a pena, porque é um exemplo bastante emblemático sobre a irracionalidade legislativa do nosso sistema penal, porque se incorporou um instrumento confiscatório de dimensões bastante amplas à nossa lei de drogas, sem que houvesse um debate maduro a respeito disso. E para quem quiser ir mais a fundo e investigar isso, vai verificar que a emenda aditiva que acresceu esse dispositivo à lei de drogas, ela simplesmente copiou o dispositivo que havia sido proposto no projeto de lei anticrime, proposto pelo então ministro Sérgio Fernando Moro, simplesmente copiou e adaptou algumas coisas, dizendo que seria aplicável, claro, a lei de drogas e tal, mas é algo bastante peculiar, esse processo de incorporação da perda alargada à lei de drogas, né? E em relação à lei de drogas, é interessante a gente observar que o nosso ordenamento jurídico penal ele tem um regime especial, um regime confiscatório especial aplicável exatamente aos crimes relacionados ao tráfico de drogas. E eu falo disso a respeito não apenas do artigo 63F da Lei 11.343, a Lei de Drogas, mas também porque, se a gente for ver na Constituição, tem um dispositivo que não é muito comentado, mas que é bastante importante, que é o artigo 243, especificamente o parágrafo único dele, que diz basicamente que o tráfico de drogas ele tem um dedo de Midas ao contrário. Então, tudo que o tráfico de drogas toca tem que ser confiscado, né? E o STF apreciou essa questão em 2017 e ele disse, olha, todo veículo no qual for confiscada determinada quantidade de drogas tem que ser apreendido. Então, carro, avião, helicóptero, etc., ainda que não se tratem de veículos destinados especificamente para a prática do delito de tráfico de drogas, esses bens têm que ser confiscados. E então o STF instituiu, por meio de uma interpretação bastante questionável também, aqui entre aspas, um confisco alargado de instrumentos, né? Porque quando a gente trata de confisco alargado, a gente trata, sobretudo, de produto ou proveito, né? Então, a gente trata daquela parcela do patrimônio do sujeito que, presumivelmente, representa produto ou proveito de crimes anteriores, crimes que não foram detectados pelas autoridades investigativas. E aí, o artigo 243 da Constituição Federal, ele institui essa forma mais abrangente de confisco de instrumentos para o tráfico de drogas, e o STF ele abrangeu mais ainda, então ele ampliou mais ainda os limites desse artigo 243, parágrafo único da nossa Constituição Federal. Eu particularmente poderia ficar horas e horas aqui falando sobre a perda alargada, porque é um tema pelo qual eu particularmente sou apaixonado, e sobretudo porque a incorporação da perda alargada ao nosso sistema jurídico penal trouxe junto uma série de problemas, sobretudo em razão de a disciplina legislativa desse instrumento ser muito deficiente, né? Então, para mencionar aqui apenas alguns exemplos de deficiência na técnica legislativa, o primeiro que eu poderia citar é que a perda alargada não tem um limite temporal pela interpretação literal do Código Penal, né, do artigo 91A. Então, em tese, a perda alargada poderia dizer respeito a todo o patrimônio amealhado pelo agente ao longo de toda a sua vida. E como ela opera com base em uma inversão do ônus da prova, o agente seria obrigado a comprovar a licitude de todo o seu patrimônio. Então, o presente que o sujeito ganhou quando era uma criancinha, uma corrente de ouro, ele vai ter que dizer, olha, Ministério Público, essa corrente de ouro ela tem uma origem lícita, tá? Então, não confisquem essa minha corrente. Então, o sujeito ele vai se ver obrigado a cumprir esse ônus bastante pesado, que consiste em provar a licitude de todo o seu patrimônio, né? É um ônus, como eu falei, bastante substancial, que nos deixa bem céticos quanto à constitucionalidade do artigo 91A do Código Penal e do artigo 63F da Lei de Drogas. Esses dispositivos, inclusive, já foram questionados perante o STF. A Abracrim, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade na qual ela ataca, entre outros, esse dispositivo do Código Penal,
o artigo 91A. Então, certamente é uma discussão que ainda não teve fim, que vai ter seus próximos capítulos aí no STF, talvez nos próximos anos. Outra questão também bastante importante sobre a perda largada é que, além de ela operar com base em uma inversão do ônus da prova, ela opera com base em uma redução do standard probatório. O que isso quer dizer? Quer dizer que, tradicionalmente, os instrumentos de confisco do qual o nosso Código Penal se serve, do qual ele se serve desde 1940, eles somente são possíveis quando há a condenação do sujeito. E como vocês sabem, a condenação no processo penal exige o standard probatório, ou seja, o nível de prova da prova, além de qualquer dúvida razoável. Havendo uma dúvida razoável, não é possível a condenação. E não sendo possível a condenação, não é possível o confisco naquelas suas modalidades mais clássicas. Todavia, a perda largada, ela promove uma mitigação, uma minoração desse standard probatório. Porque o Ministério Público, no momento em que ele pleiteia a decretação por parte do Poder Judiciário da perda largada, o Ministério Público ele não vai ter que provar a ilicitude dos bens. Ele vai dar à defesa a oportunidade que a defesa prove a licitude dos bens. Então vejam que é uma inversão completa da dinâmica probatória do nosso processo penal, que, repito eu, impõe ao agente, impõe à defesa um ônus probatório muito significativo. Além disso, a gente tem um outro instrumento muito importante que foi incorporado à nossa legislação penal recentemente, que é o famoso whistleblowing. Ninguém sabe mais de whistleblowing aqui no Brasil do que o meu amigo Rodolfo Macedo do Prado, mas, Rodolfo, eu vou te pedir licença para conceituar de uma forma meio vulgar o que é o whistleblowing. O whistleblowing, ele cria a figura do informante do bem. E quem é o informante do bem? Aqui num conceito bem vulgar e bem sintético, o informante do bem é aquele sujeito que delata para as autoridades estatais a prática de determinado delito, e com isso ele recebe para si, em primeiro lugar, garantias, em segundo lugar, recompensas. O que eu quero destacar aqui é esse segundo lugar aqui, as recompensas, porque essas recompensas serão eminentemente financeiras, né? Então, o Estado, quando consegue condenar determinado agente por conta de uma delação promovida por um whistleblower, ou seja, por um informante do bem, ele vai pagar a esse whistleblower uma recompensa, que pela lei brasileira é uma recompensa de até 5% do valor que o Estado recuperou aos cofres públicos. Então, é um instrumento também bastante novo, bastante peculiar e um tanto estranho à nossa legislação penal. Depois que eu acabar aqui minha fala, gostaria muito que o Rodolfo desse uma palhinha sobre o whistleblowing, porque ele, como eu falei, é um grande expert a respeito do tema. Então, a gente falou aqui agora desse segundo momento da minha exposição, que trata das tendências, sobretudo as tendências legislativas passadas, inclusive futuras, a respeito da patrimonialização do direito e do processo penal. Eu gostaria de passar a tratar agora, no terceiro momento da minha exposição, a respeito dos efeitos que essa patrimonialização introduz no nosso sistema penal. E eu divido esses efeitos em efeitos penais e efeitos processuais penais. Em relação aos efeitos penais, o que a gente tem é que muitas vezes o confisco, e principalmente quando a gente trata do confisco alargado, esse confisco ele pode ser mais severo para o agente, ou seja, para o condenado, do que as penas propriamente ditas. É como a gente ouviu da professora Marion Barr na palestra da tarde, na primeira palestra da tarde, ela observou que muitos dos crimes econômicos não têm uma pena muito elevada. Se a gente for ver, por exemplo, lei de crimes contra o meio ambiente, lei de crimes contra a ordem tributária, lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Esses crimes, em geral, eles não têm penas tão elevadas. Então, a pena privativa de liberdade, ela muitas vezes vai permitir, inclusive, uma transação penal, uma suspensão condicional do processo, um acordo de não persecução penal, ou seja, todos institutos despenalizadores que, no final das contas, farão com que o sujeito sequer seja, de fato, levado ao cárcere, né? Por outro lado, o confisco ele é implacável. Havendo o confisco, havendo a previsão e a possibilidade do confisco, com certeza ele vai ser imposto. E agora, com a incorporação à legislação penal brasileira do confisco alargado, a gente tem uma possibilidade de uma imposição de constrições patrimoniais muito mais amplas do que aquelas que eram tradicionalmente consagradas pelo nosso sistema penal. Então, eu ouvi de um advogado amigo meu, que inclusive fez a sua exposição aqui hoje, o professor Guilherme Brenner Lucchesi,
Ele disse o seguinte: antes queriam apenas o sangue dos nossos clientes, agora querem o sangue e o dinheiro. E isso é muito simbólico, né? Porque a prisão sempre esteve no cerne, sempre esteve no centro do nosso sistema penal. Mas agora, como eu falei antes, se agrega à prisão essa faceta patrimonial, né? E isso muitas vezes pode ser mais gravoso para o agente do que a própria pena em si, né? Então, são efeitos sobre os quais a gente deve refletir e são novidades que são incorporadas à nossa legislação penal, que impõe a nós, acadêmicos, advogados, juízes e promotores, uma reflexão bastante profunda a respeito das consequências que isso implica no nosso ordenamento jurídico. Então, eu acho que as consequências penais, elas dizem respeito exatamente a esse sofrimento que é imposto ao réu, a um dano que é imposto a ele, que é mais grave, inclusive, do que a própria pena, né? Consistente no confisco, e não apenas aquele confisco que vai acontecer lá no final da ação penal, com o trânsito da sentença penal condenatória, mas também aquele confisco que é imposto lá no começo do processo penal. Então, ainda na fase investigatória, antes mesmo da existência de uma ação penal, o sujeito já tem praticamente todo o seu patrimônio, ou todo o patrimônio mesmo, constrito pelas atividades, pelas autoridades investigativas. Então, a gente pula com isso para os efeitos processuais penais. E, em relação aos efeitos processuais penais, eu sinto, em primeiro lugar, que há efeitos na investigação criminal, no sentido de que a gente, dentro das duas fases que a gente pode vislumbrar na investigação criminal, a fase oculta e a fase ostensiva, em ambas as fases a gente tem mecanismos patrimoniais atuando com muita força, né? Então, na fase oculta, que é aquela fase na qual o agente sequer tem a ciência de que ele está sendo investigado, existe uma série de quebra de sigilos, né? Quebra de sigilo de dados, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário. Então, toda a vida financeira do sujeito é devassada pelas autoridades, pelo Ministério Público e pela polícia. Já na fase ostensiva, que é aquela fase que geralmente tem início com as buscas de apreensões, com as constrições patrimoniais, com as prisões preventivas, as medidas cautelares reais, elas acabam assumindo um papel muito central nessa fase ostensiva. Então, como eu falei, muitas vezes se promove a constrição de todo o patrimônio do sujeito, muitas vezes sem observar qualquer medida de proporcionalidade entre a gravidade do delito e a severidade do confisco que está sendo impondo ao sujeito que é acusado ou que é investigado. Né? E aí, as referências que a nossa legislação processual penal impõe, ou seja, só pode decretar o confisco no valor limitado ao proveito do delito, só pode decretar o confisco se estiverem presentes os requisitos de cautelaridade. Todos esses requisitos, eles são muito facilmente ignorados, sobretudo por Ministério Público e Poder Judiciário, porque essas imposições patrimoniais que são impostas aos agentes, muitas vezes isso pode parecer algo não tão gravoso, porque afinal de contas não mexe com a liberdade do sujeito, não leva ele ao cárcere e tal. Mas, repito eu, muitas vezes as consequências, as imposições patrimoniais são mais graves do que aquelas relacionadas à liberdade pessoal. Então, na Operação Lava Jato, a gente viu muito isso, né? A constrição de todo o patrimônio do sujeito, ou de praticamente todo o patrimônio do sujeito, dificultando inclusive a contratação de advogados, dificultando a produção probatória. Isso é algo também bastante significativo e que demanda da nossa parte uma reflexão bastante profunda. Na investigação criminal, existe uma outra repercussão bastante importante, que é o fato de que a investigação promovida por Ministério Público, por polícia, agora ela tem que se atentar a outro elemento, porque tradicionalmente a investigação criminal ela sempre esteve voltada a identificar indícios de autoria, prova de materialidade, para poder com isso dar ao Ministério Público elementos de convencimento suficientes para o ajuizamento de uma ação penal, né? Então, autoria e materialidade basicamente era o que se buscava no meio de investigação criminal. Agora, com essa patrimonialização do processo e do direito penal, existe um outro componente que entra na investigação criminal, que é esse componente patrimonial. Então, Ministério Público e polícias têm que ir atrás também da vida financeira do agente. E uma prova bastante cabal a respeito disso é a instalação de laboratórios de lavagem de dinheiro Brasil afora. Aqui em Santa Catarina a gente tem a gente tem já em praticamente todos os estados da federação. Então, são laboratórios que têm
contadores, economistas, pessoal de TI, promotores, procuradores, membros da polícia, das autoridades fazendárias, instituições, portanto, que congregam membros de diversos órgãos com o objetivo de promover essa devassa patrimonial na investigação criminal voltada ao sujeito, né? Então, é uma investigação que deixa de ser estritamente pessoal, no sentido de investigar o sujeito, de investigar o crime em si, e passa a ser uma investigação também patrimonial. Então, essa também é uma consequência bastante importante. No que toca às medidas cautelares reais, a gente tem uma crescente utilização dessas medidas e, sobretudo, nessas maxi-operações, nos maxi-processos que têm se tornado cada vez mais célebres no Brasil do século XXI, né? Então, Operação Alcatraz, aqui em Santa Catarina, Operação Lava Jato, Operação Castelo de Areia, Satyagraha. Se a gente for consultar os autos dessas operações, a gente vai ver uma série de medidas cautelares impostas contra os réus e contra os investigados, né? Então, busca e apreensão, sequestro, arresto, hipoteca, todas essas medidas são utilizadas à torto e à direito, muitas vezes, e é necessário que se faça essa crítica, muitas vezes sem que sejam observados os limites impostos pela legislação penal a esses instrumentos. Eu tive um caso muito emblemático aqui numa operação que a gente atua em Santa Catarina, em que o Ministério Público pediu o sequestro dos bens do investigado para que ele pagasse a multa que seria imposta a ele no futuro em razão da condenação criminal. Um sujeito que nem era alvo ainda de uma ação penal, e o Ministério Público ainda pegou e multiplicou, inflou muito o valor da multa a qual o sujeito seria submetido no final do processo penal, tudo isso com o objetivo de promover um confisco tão amplo quanto possível, né? Então, como eu falei, essas medidas cautelares reais, elas têm uma pretensão quase de totalidade, quase de imobilizar o patrimônio completo de agentes, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, sejam pessoas diretamente relacionadas ao delito ou não. Então, esses limites processuais penais, de observância de garantias constitucionais, de direitos fundamentais, eles têm sido cada vez mais colocados num segundo plano, e isso tem promovido, e é necessário, mais uma vez, que se faça essa crítica, tem promovido uma série de abusos aí Brasil afora, sobretudo nessas operações midiáticas, nas quais se diz, o fulano de tal, político famoso, do partido famoso, é acusado de lavagem de dinheiro. Isso já promove praticamente uma pena de morte política dos agentes. Se bem que no Brasil isso é muito relativo, né? Quantos condenados que a gente tem lá no nosso Congresso Nacional operando, né? E é interessante observar que essa tendência de abuso na utilização de medidas patrimoniais não é uma jabuticaba, né? Portanto, não é uma peculiaridade do sistema jurídico penal brasileiro. Pelo contrário, é algo que se observa mundo afora. Um exemplo muito emblemático a respeito disso são os Estados Unidos da América, né? Lá, vocês sabem, claro, existe uma legislação federal, mas existem também leis estaduais em cada um dos 50 estados, mas existe algo que é uma tônica na legislação processual penal norte-americana, que é o fato de que as agências estatais elas são autorizadas a reter parte dos valores confiscados para si. Então pensem, por exemplo, que a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina faz uma apreensão de R$1 milhão na casa de um traficante. Lá nos Estados Unidos existe autorização para que essa agência retenha para si uma parte desse valor confiscado. E a base disso, a base teleológica disso, é um incentivo às agências. Então, o legislador norte-americano ele diz: olha, agências, fiquem com uma partezinha do que vocês confiscarem aí e entendam isso como um incentivo para a atuação de vocês. Então, usem isso como um incentivo para promover uma repressão patrimonial cada vez mais efetiva. O problema é que isso fez com que nascesse dentro das instituições, das polícias, dos district attorneys, do MP americano, né, fez com que nascesse dentro das instituições um afã confiscatório, fez com que essas instituições passassem a não mais observar os limites constitucionais impostos pela lei norte-americana, e aí é praticada uma série de abusos, sobretudo contra pessoas mais vulneráveis. E aí vocês podem pensar, mas nossa, pessoas mais vulneráveis geralmente não têm dinheiro para ser confiscado. Mas não interessa, eles confiscam tudo, confiscam casa, confiscam carro. Então essa série de abusos que têm sido praticados pelas autoridades investigativas norte-americanas, polícias, Ministério Público,
as agências antidrogas. Essa série de abusos tem promovido uma reflexão lá nos Estados Unidos e, sobretudo, tem promovido, por parte da Suprema Corte norte-americana, uma imposição de limites a isso, né? Então, a Suprema Corte norte-americana diz, opa, está na hora de parar isso aí, esses abusos têm que cessar, porque eles estão realmente passando dos limites. Então, isso é uma questão que tem sido revista lá nos Estados Unidos e me parece algo que tem que ser revisto aqui também no Brasil, né? Porque a gente não pode viver na base desses confiscos indiscriminados e que violam direitos e garantias fundamentais. Então, eu falei agora, gente, sobre efeitos penais e processuais penais desse fenômeno de patrimonialização do processo e do direito penal brasileiro. E agora eu vou para a quarta fase da minha exposição, que diz respeito aos caminhos a serem seguidos. E eu vislumbro aqui 4 caminhos a serem seguidos: caminhos doutrinários, político-criminais, legislativos e defensivos, no que toca, então, à advocacia criminal. Em primeiro lugar, me parece que a doutrina, a academia, tem que conferir uma atenção maior à faceta patrimonial do direito do processo penal. Esse tema, geralmente, ele é muito escanteado. Então, a gente pega manuais de processo penal, artigos de processo penal, revistas de processo penal. A gente vê poucos escritos que levam em consideração essa faceta criminal, essa faceta patrimonial, né? Pegando ali os manuais de processo penal, são poucas as páginas dedicadas aos instrumentos de confisco, às medidas cautelares reais, e me parece que deve haver, portanto, um engajamento maior da academia e da doutrina para tratar com cada vez mais profundidade, cada vez mais seriedade desses instrumentos patrimoniais de direito e processo penal. Bem recentemente, mais precisamente nesse ano, em 2020, já agora no meio da pandemia, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal lançou um dossiê sobre confisco, sobre instrumentos de confisco, né? Eu tive a felicidade de publicar um artigo nesse dossiê, um artigo sobre a perda alargada, e é um dossiê bastante interessante que reúne ali, acho que, cerca de 10 artigos a respeito do confisco no direito e no processo penal. E, portanto, para quem tem interesse sobre esse tema, é uma fonte bibliográfica bastante rica, bastante atual também, e, portanto, recomendo a consulta a esse dossiê. Em segundo lugar, há caminhos político-criminais a serem traçados no que toca aos instrumentos patrimoniais. Em primeiro lugar, falando sobre esses caminhos político-criminais, me parece que tem que ser feito um investimento estatal maior nas agências incumbidas de promover essas investigações patrimoniais, né? Então, por que não criar dentro das polícias, dentro dos ministérios públicos, setores destinados especificamente para as investigações patrimoniais? Porque, claro, não se pode perder de vista que, a despeito de a investigação patrimonial ser uma espécie do gênero investigação criminal, ela tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades, as suas técnicas mais específicas. Então, é importante que haja a capacitação de agentes, que haja recursos financeiros aptos a promover uma investigação patrimonial eficiente. E, claro, apesar de eu estar aqui muitas vezes criticando esse fenômeno da patrimonialização, a gente não pode perder de vista que isso é um caminho sem volta, né? E que a gente tem que, portanto, aprender a conviver com esse novo fenômeno. E parte disso diz respeito a ter agências estatais, Ministério Público, polícias, Receita Federal, secretarias de Estado da Fazenda, ter agências estatais capacitadas para promover essa investigação patrimonial. A gente também tem que levar em consideração que isso tudo que a gente está falando aqui a respeito do Brasil é decorrência de tendências internacionais. Então, como eu falei, GAFI, ONU, OCDE, todas essas instituições têm lançado luzes cada vez mais sobre esse fenômeno da patrimonialização, têm incentivado os países cada vez mais a adotar instrumentos de repressão patrimonial. Então, é muito importante que a gente entenda também de onde vem esse fenômeno. Vem, sobretudo, de órgãos internacionais, de outros países que já adotam instrumentos semelhantes àqueles que o Brasil tem passado a adotar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Em sentido semelhante, é relevante levar em consideração o fenômeno da cooperação internacional, cooperação jurídica internacional. Das investigações patrimoniais mais famosas, aquelas de maiores dimensões, que dão ensejo
aos maxi-processos, a gente tem muito a cooperação internacional. E, sobretudo, na Lava Jato, esse foi um expediente que passou a ser utilizado de forma muito mais corriqueira e muitas vezes também flertando com abuso a certos limites legais e constitucionais, né? Então, esse fenômeno da cooperação internacional também merece um olhar mais cuidadoso, né? E algo que também se deve levar em consideração. Então, eu falei de caminhos doutrinários, político-criminais. Em terceiro lugar, há caminhos legislativos a serem seguidos aqui no Brasil. E por que eu falo de caminhos legislativos? Porque, como eu falei, a nossa legislação penal e processual penal ainda é muito deficiente na disciplina da perda largada, das medidas cautelares reais, do confisco por equivalente, do artigo 243 da Constituição Federal. Então, me parece que é necessária uma reforma legislativa que promova uma otimização dessa disciplina legal, né, que promova, que dirima essas lacunas legislativas e que, portanto, facilite a interpretação e a aplicação desses dispositivos que dizem respeito a medidas patrimoniais no processo e no direito penal. Então, é necessário promover uma melhor regulamentação dessas medidas. E, por fim, encerrando aqui a minha fala, o quarto caminho a ser seguido por nós, e falo nós aqui especificamente me referindo a mim, ao Rodolfo, aos advogados que estão aqui nos assistindo, é um caminho defensivo no sentido de combater essas medidas cautelares reais, essas medidas constritivas, medidas confiscatórias, porque uma coisa é fato, MP e polícias já estão se capacitando, né? Então já há um pessoal especializado nas investigações patrimoniais. A despeito de eu dizer que é necessário um investimento ainda maior e uma capacitação ainda maior, o fato é que isso já começou dentro da polícia e do Ministério Público. E nós, advogados, temos que fazer frente a esse fenômeno, temos que fazer frente a essa ação estatal de Ministério Público, de polícia e muitas vezes de vários outros órgãos envolvidos também, COAF, Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Banco Central, CVM. Nós, portanto, temos que nos capacitar também, sobretudo no que toca à investigação defensiva. Isso é muito importante, isso é fundamental. A gente sabe que a OAB recentemente regulamentou a investigação defensiva por meio do seu provimento 188. Portanto, agora, a gente já tem um material em mãos que nos habilita a promover essa investigação defensiva e dentro dela, dentro da investigação defensiva, é fundamental que os advogados levemos em conta também essa faceta patrimonial. Então, se a gente sabe que lá na frente a gente vai ter que provar a licitude dos bens do nosso cliente, é fundamental que a gente já comece a amealhar documentos, elementos probatórios, elementos de convencimento que nos permitam lá na frente cumprir esse ônus da prova que nos vai ser imposto. Então, ainda que a gente critique, diga, o dispositivo é inconstitucional, MP e polícia não têm observado os limites constitucionais, as agências estão abusando, estão promovendo a violação de direitos e garantias fundamentais, o fato é que a gente tem que fazer frente a esse fenômeno, né? E parte disso, parte dessa nossa atuação, diz respeito à investigação criminal. Então, me parece muito relevante que nós, advogados, passemos a adotar uma postura mais proativa e não meramente uma postura inercial, uma postura reativa, né? Então, é fundamental que os advogados passem a alimentar dentro de si, dentro da nossa classe, essa postura de promoção de investigações defensivas. Rodolfo, eu falei muito já, sei que falei meio rápido, sou manezinho, então eu tenho esse meu cacuete de falar meio rápido. Então, Rodolfo, eu te passo a palavra, não sei se eventualmente me foram feitas perguntas aí. Se tu quiseres também comentar alguma coisa a respeito da minha fala, seja muitíssimo bem-vindo. Antes de te passar a palavra, Rodolfo, eu agradeço muitíssimo mais uma vez à Crimec, que confiou a mim a missão de fazer o encerramento desse evento. Agradeço a todos que estão assistindo, que assistiram outras palestras do evento. Essa é, com certeza, a primeira edição de muitas outras que ainda virão nos anos vindouros. Então, mais uma vez, agradeço a Crimesc, ao meu amigo Rodolfo, meu amigo Luiz Arapuã Campelo Bessa Neto, a todos que estão nos assistindo. E, Rodolfo, a palavra, então, está contigo. Obrigado, Luiz. Brilhante como sempre, especialmente quando fala sobre o confisco alargado. A intervenção que eu faria é justamente ali na parte do whistleblowing, que é um tema muito caro a mim, que tu citaste rapidamente.
é bom para o pessoal que não é muito familiarizado com o termo entender que o whistleblowing ele é justamente a possibilidade de alguém que não faz parte do esquema criminoso, especialmente, ou seja, daqueles que não praticaram crime algum, mas que tem algum tipo de informação ou até prova da existência do esquema criminoso, de poder denunciar isso para as autoridades competentes e, quando as autoridades conseguirem recuperar os bens e valores desse potencial criminoso delatado, vamos assim dizer, existe a possibilidade de receber uma recompensa com base no que foi recuperado. O whistleblowing está previsto nos principais documentos internacionais de combate à corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, a Convenção da União Europeia, da Liga Árabe, e por aí vai. Então, ele está presente nos mais diversos documentos internacionais. Aqui para o Brasil, que a gente tem de importante é justamente a Convenção das Nações Unidas e a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção. O whistleblowing também já foi eleito uma das 6 melhores práticas anticorrupção do mundo. Nos Estados Unidos, que é o país que mais se utiliza dele, já foram recuperados em mais de 60 bilhões de dólares desviados de alguma forma, que foram recuperados pela atuação dos whistleblowers. No âmbito privado, mais de 40% das maiores fraudes foram descobertas por whistleblowers, foram trazidas à tona por whistleblowers. Já restou comprovado empiricamente que a atuação de whistleblowers faz os esquemas criminosos serem descobertos mais cedo e causarem menos prejuízo aos cofres públicos e das próprias empresas onde a atuação de fraudes internas. O whistleblowing ele serve e ele vem para o Brasil. Nós tivemos, até eu comentei isso hoje de manhã na palestra sobre justiça negociada, que nós tínhamos lá desde as ordenações manuelinas, só que se perdeu no tempo e ele voltou com força com um pacote anticrime. Por quê? Porque o ministro Sérgio Moro, que é o grande ex-ministro Sérgio Moro, que é o grande pai, vamos dizer assim, do pacote anticrime, tinha muito afinco com o estudo do whistleblowing também, embora tenha trazido com uma série de incongruências e imprecisões técnicas no projeto, só que ele foi aprovado e já está vigente. Só que até como eu alertava anteriormente, eu fiz parecer tanto para a CRIMEST quanto para a OAB aqui de Santa Catarina, o jeito que foi feito tornou inócuo. Então, ele é um instrumento que tem essa possibilidade, mas que as ferramentas que foram dadas ali são insuficientes. Então, nós tivemos até um decreto regulando a proteção de dados, o decreto 10.153 de 2020, desculpa, e de 2019. Então, para justamente tentar fortalecer essa ideia de combate à corrupção e aos grandes esquemas criminosos, que vai ao encontro do que o Luiz está trazendo da parte do confisco alargado. Eles são 2 instrumentos para fortalecer o que a gente chama de estrangular financeiramente os criminosos. O confisco pegando o patrimônio da pessoa e o whistleblowing criando um exército de potenciais delatores dentro da organização. Então, se antes a preocupação devia ser só com o pessoal do alto escalão, vamos dizer assim, o whistleblowing ele é prioritariamente voltado a justamente que está na base da pirâmide. Então, ele dá uma série de garantias anti-retaliação, oferece recompensa, oferece muitas vezes estabilidade no emprego ou uma multa equivalente à remuneração que a pessoa recebia, justamente para que aquelas pessoas que às vezes passam ali despercebidas ou que são até invisíveis aos grandes executivos, por exemplo, a pessoa que leva o café dentro de uma reunião onde está sendo negociada a propina para um contrato internacional. É para essa pessoa que o whistleblowing foi feito. E ele já vem trazendo grandes resultados no mundo inteiro quando bem regulamentado. Então, esse é um pequeno parênteses que eu queria fazer acerca do whistleblowing.
Luiz, a gente não tem perguntas no chat, mas eu queria fazer uma, até porque o pessoal está cansado, não vamos se estender muito mais. Queria fazer uma pergunta para ti. É, no confisco alargado, houve, existem experiências internacionais, como na Inglaterra, como Portugal, da existência de uma lista de crimes, vamos dizer assim, possíveis de ser aplicado confisco. O Brasil, o legislador, ele optou por não seguir exatamente uma lista de crimes, né? Ele tentou fazer um outro tipo de requisito. Como é que tu analisas isso? Qual é o rumo que tu achas que deveria ter sido tomado e o que pode acontecer com a formulação que hoje está vigente? Obrigado. Imagina, Rodolfo, eu que agradeço. Pergunta muito bem formulada de quem já tem um conhecimento bom a respeito da perda largada. E como tu falaste, a perda largada mundo afora, em países sobretudo como Portugal e a Inglaterra, ela é operacionalizada com base em uma lista de, digamos, crimes antecedentes, ou seja, crimes que permitem a utilização da perda largada, né? Então são crimes em geral, crimes econômicos, né? Os fenômenos de tráfico, como eu falei, tráfico de bens, pessoas, drogas, armas, crimes contra a administração pública, todos esses crimes mais graves que denotam, que marcam o fenômeno da macro delinquência organizada no nosso direito penal do século XXI. Esses países, portanto, eles não vinculam a perda largada, ou extended confiscation na Inglaterra, no Reino Unido, né, a um limite de pena, pena máxima, pena mínima, isso não tem relação com a perda largada. Já no Brasil, foi adotada uma técnica bastante peculiar, assim, não muito compreensível, de dizer que a perda largada pode ser aplicada a todos os crimes cuja pena máxima for superior a 6 anos. Isso é um problema por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque a perda largada vai atingir crimes que não têm relevância alguma no que toca à faceta patrimonial do processo penal. Então, o crime de estupro, por exemplo, vai ficar sujeito à perda largada. Só que o estupro não gera nenhum proveito financeiro, em princípio, né? Então, não é inócua essa delimitação da abrangência da perda largada no sistema penal brasileiro. Por outro lado, esse limite de pena estabelecido no artigo 91A, ele deixa de fora crimes muito importantes. Se a gente pegar, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária, que são crimes eminentemente ou exclusivamente, eu diria, financeiros, a pena máxima do delito contra a ordem tributária mais grave é de 5 anos. E 5 anos fica abaixo de 6 e, portanto, a perda largada não pode ser aplicada para crimes contra a ordem tributária, o que é um contrassenso. Então, vejam, a perda largada atinge crimes que não têm relação alguma com essa faceta patrimonial, mas deixa de fora crimes que deveriam ser atingidos pela perda largada. Sem contar, Rodolfo, que 6 anos é um número completamente aleatório, né? Porque 6 anos não é um marco relevante na nossa legislação penal. Porque se fosse, por exemplo, 4 anos, tudo bem, a gente já pode pensar que é um marco que permite a fixação de um regime semiaberto, é um marco adotado pelo acordo de não persecução penal, ou então 8 anos, que é um marco do regime fechado. Mas 6 anos é um número assim realmente aleatório, um número, sei lá, meio cabalístico assim. E essa delimitação da perda largada, ela muito além de ser despropositada, ela faz com que a perda largada seja mal delimitada, né? Então, o Brasil deveria, nesse sentido, ter copiado os bons exemplos que existem nas legislações estrangeiras, por algum motivo não explicado, não o fez, né? E por que eu digo não explicado? Pelo simples motivo de que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro não foi antecedido por uma exposição de motivos, então ele não explica os porquês subjacentes ao projeto dele, então é algo realmente meio misterioso e que acaba maculando um pouco esse instituto. Por isso que eu disse, Rodolfo, que é necessário uma reforma legislativa, é necessário otimizar a disciplina legislativa da perda largada, das medidas cautelares reais, de todo esse sistema, desse microsistema patrimonial que existe dentro do nosso processo e do nosso direito penal. Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela tua explicação, muito elucidativo. Então, pessoal, com essa resposta, nós chegamos, enfim, ao final, ao encerramento
do primeiro Seminário Catarinense de Direito Penal Econômico. Nós ficamos muito honrados em receber todas essas grandes estrelas do direito penal econômico, essas referências do direito penal econômico nacional, para debater um pouquinho aqui conosco, trazendo sempre aquele nosso objetivo, que é justamente de semear a discussão para que floresça os estudos do direito penal econômico. Hoje nós somos em muito poucos estudando e trabalhando com isso. É uma área que tem um leque enorme de temas para serem abordados, serem analisados, serem trabalhados, uma infinidade de teses ainda não construídas, e nós resolvemos fazer isso justamente para promover a capacitação dos operadores de direito como um todo, não só dos advogados. Nós ficamos muito felizes com a participação maciça, por mais que a pandemia tenha tentado nos derrubar 2 vezes. Tivemos que adiar 2 vezes o evento, trocar o formato, ter que encaixar os palestrantes com novos temas em razão de conflito de agenda, de problemas até decorrentes da própria Covid-19. Nós desejamos a todos vocês uma boa noite, muita saúde, boas festas também, já porque já estamos encaminhando aí para o final do ano. E esse não será o último curso no Seminário de Direito Penal Econômico aqui em Santa Catarina. Nós já temos projetos bastante alinhados para que ano que vem seja já um grande ano de promoção de eventos voltados à temática do direito penal econômico. Todas as palestras aqui ficarão gravadas pelo menos até o final do ano, para que possam ser acessadas e reacessadas quantas vezes for necessário. Nós também estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas, para conversar sobre os temas e tudo mais. E gostaríamos de agradecer a todos, porque, por mais com todo o contexto que teve esse ano, nós conseguimos tirar do papel esse grande sonho da forma como nós imaginávamos, promovendo grandes discussões, promovendo a igualdade de gênero na representação dos palestrantes e tentando trazer as maiores referências da área aqui do direito penal econômico, e eu acho que nós conseguimos. Então, agradecendo a todos por toda a participação durante esses 2 dias de Seminário Catarinense de Direito Penal Econômico, eu declaro encerrados os trabalhos do primeiro Seminário Catarinense de Direito Penal Econômico e digo a vocês até a próxima. Tchau, tchau.